agronautas! Está começando mais um episódio do Escancar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Grassi. Opa! Tudo bem, Rinaldo? Beleza? E hoje nós estamos com um assunto sério, né? Baseado nos últimos acontecimentos aí, que nós temos todo mundo no Brasil, até digo no mundo, né? Presenciando aí a tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul. E vamos conversar sobre isso nesse episódio com um convidado muito especial que a gente tem o privilégio de trazer aqui para o podcast. Mas antes, aqueles recados básicos que você já conhece. Se você está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, se inscreva nesse canal, não custa nada para você, são 5 segundinhos no botão aqui embaixo. Você ajuda a gente a atingir a um público maior aí do agro. Também agradecer os nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores, nossa patrocinadora Master, a JCO Bioprodutos, e também os nossos apoiadores, a Rádio Cidade. Estamos lá no programa Agrocidade de segunda a sexta-feira aqui na região Matopiba, e também a nossa parceira a revista Adoro. Muito obrigado, pessoal, um abraço para vocês. E o nosso convidado mais do que especial de hoje, ele que é graduado em meteorologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é sócio fundador do C3 TV, primeiro canal de TV por assinatura dedicado exclusivamente às mudanças climáticas. Em 1988, Carlos fundou a Climatempo, a primeira empresa privada de meteorologia do Brasil, da qual esteve à frente como CEO durante 35 anos. Atuou também no Ministério da Agricultura de 85 a 90 e trabalhou como apresentador dos quadros de meteorologia na Rede Globo de televisão, de 96 até 2000, tendo sido o primeiro homem negro a apresentar a previsão do tempo na emissora. Nesse período também foi consultor da redação do Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e SPTV. Eu apresento para vocês Carlos Magno. Tudo bem, Carlos? Prazer muito grande estar aqui com você, viu? Prazer é todo nosso e a gente está muito feliz assim, por ter conseguido essa oportunidade, né, de conversar com alguém tão influente nessa área, né, com o histórico que você tem, né, com a trajetória. Então, a gente está até um pouco nervoso aqui, mas vai dar tudo certo. Carlos. Grande estar aqui com vocês. Assim, o grande problema é que o assunto é um assunto meio triste, né, porque a situação do Rio Grande do Sul é uma situação crítica. Mas eu estou aqui para tentar esclarecer, Josi, todas as dúvidas e, enfim, o que os seus telespectadores gostariam de saber sobre o assunto. Muito bem, a gente agradece muito. Realmente é um evento, assim, nós estamos acompanhando de longe aqui na nossa cidade, na região, né? Nós temos uma forte presença do pessoal do Rio Grande do Sul, então a comoção, assim, tem sido muito grande, principalmente por conta que existem muitos familiares do pessoal que está aqui, né, na região, sofrendo, né, e a gente tem recebido as notícias e tudo mais. E para começar, então, acho que tem vindo muito à tona, né, Carlos, essa questão e essa relação com as mudanças climáticas. Mudança climática é um tema que a gente traz aqui também dentro do nosso podcast. A gente tem um quadro chamado Sequência Espinhosa, né, que fala dos principais temas polêmicos que estão surgindo aí nas conversas. Enfim, um deles é mudança climática. Então, assim, a gente sempre frisou por fazer um esclarecimento desse tema, né? E a primeira vez que a gente tem aqui no nosso podcast alguém formado na área mesmo para esclarecer para a gente sobre essa questão, que a gente tem muitas dúvidas, né? Muitas incertezas, ninguém sabe muito de nada. Então, é muito bom sempre ter alguém para conversar sobre isso. Começando, então, por esse assunto, existe relação das mudanças climáticas com esses eventos, essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Como é que você poderia pontuar em relação a isso? Como assim? Primeiro, a gente tem realmente acompanhado, não só no Brasil, mas como no mundo, mudanças no padrão de clima, tá? Esse evento do Rio Grande do Sul é um evento que é muito mais relacionado com o El Niño, né, que é o aquecimento, digamos assim, das águas equatoriais próximo da costa da América do Sul, né? E esse fenômeno El Niño acaba mudando a circulação da atmosfera, provocando alguns fenômenos que já são conhecidos.
No caso da seca da Amazônia, que nós observamos no ano passado, isso foi diretamente relacionado com El Niño. E a chuva que aconteceu em boa parte do Rio Grande do Sul também em setembro do ano passado. E esse ano agora o El Niño começou a declinar a partir de fevereiro, mas ele ainda está ativo, né, como com águas aquecidas no Oceano Pacífico. E isso tem, de certa forma, contribuído para essa situação crítica que a gente observa sobre o Rio Grande do Sul. E também assim, tem um componente, né, de mudanças climáticas, de aquecimento mais intenso da atmosfera e, consequentemente, a observação de um volume muito acima do normal de chuva observado na região. Então, o primeiro ponto é que, no fundo, a maior parte da contribuição dessa chuva que acontece no Rio Grande do Sul é por causa do fenômeno El Niño, tá? E por que isso acontece, né? Eu acho que é importante tentar explicar fisicamente. A gente tem observado, assim, quando em anos de El Niño, existe um contraste forte entre as áreas tropicais e as áreas subtropicais. Quando isso acontece, por exemplo, por causa desse aquecimento, fica muito quente uma parte do Equador e esse aquecimento provoca tempestades intensas nessas águas aquecidas e provoca uma circulação que sobe, né, sobre o Equador e desce sobre a região subtropical do Brasil. Quando essa circulação desce, ela intensifica essa massa de ar quente que cobre boa parte da região sudeste e centro-oeste. A gente tem observado aí um calor extremamente elevado, né? Não só esse ano, agora, nesse momento, mas também no ano passado, e é provocado por essa circulação, por essa anomalia da circulação atmosférica. Agora, nós estamos entrando num período frio. Quando as massas polares, que normalmente avançam livremente pelo sul do Brasil e atinge o sudeste, muitas vezes até o oeste, sul da Bahia, provocando queda de temperatura, por causa desse bloqueio atmosférico, dessa intensidade dessa massa de ar, a frente fria ela fica parada, né? Nós observamos isso de uma forma muito intensa nos El Niños de 82, 83, que provocou, inclusive, em Santa Catarina, foi o estado mais prejudicado, e também em 96 e 97. E esse El Niño foi um El Niño forte, agora já tá declinando, está se transformando em Laninha, quer dizer, a água do Pacífico equatorial está esfriando, mas ainda o El Niño ainda está ativo, e quando essa massa de ar polar tenta avançar, ela não consegue. Aí a chuva fica parada sobre parte do Rio Grande do Sul. E o que tem acontecido é exatamente isso. A chuva que tem acontecido desde o final de abril, né, praticamente 15 dias com chuva intensa sobre o Rio Grande do Sul e principalmente sobre a área da bacia do Rio Taquari, né, concentrando um volume de chuva muito intenso, mais de 600 milímetros em poucos dias, que acabou acumulando sobre os vales e, enfim, e provocou essa desgraça que não é localizada, como alguns eventos climáticos que a gente observa no mundo, ela é praticamente generalizada sobre o estado do Rio Grande do Sul. Isso traz um prejuízo, digamos assim, da infraestrutura do estado muito forte, e tanto é que o governador está falando em plano Marshall de recuperação do estado em função da destruição provocada por esse sistema. Acho que a gente pode explorar diversos lados dessa questão, né? Assim, quando a gente conversa com os mais antigos, né, mais velhos, a gente percebe, nossa, parece que está aumentando o número de alagamentos no Rio Grande do Sul, mas conversando com os antigos, falam, não, aquela região ela sempre teve esse problema, né? Sempre a gente ouve falar desde criança dos alagamentos do Rio Grande do Sul, até conversando com a minha avó, que tem certa idade, né? Isso realmente assim, está se intensificando isso? Ou sempre ocorreu isso em ciclos e é normal e tem um ciclo mais, digamos assim, concentrado e depois vai normalizando ou não? Isso está realmente se intensificando?
Não, se a gente for analisar em termos de que o principal fator é o, fator, é o fenômeno El Niño, esse é um fator cíclico, né? Então, a conversa que você teve com a sua avó representa exatamente essa realidade. Existem padrões, né, que a ciência já conhece que tem correlação com o aumento da chuva no Rio Grande do Sul. Vamos focar no Rio Grande do Sul para a gente não extrapolar muito. E, mas esse caso específico é um caso que nós observamos recordes, né, de elevação do nível do rio, de rios, destruições recordes, precipitações recordes. Então, assim, isso não tem acontecido só localmente no Rio Grande do Sul. Nós temos observado esses recordes acontecerem no Brasil, em várias partes do Brasil e em várias partes do mundo. Então, não há assim, a gente fala, isso acontece sempre na região de Petrópolis, a chuva forte em todo verão e provoca uma destruição localizada, tal. Acontece, mas a gente tem observado o aumento da intensidade desses fenômenos. E isso isso aí tem algum componente a mais, né, que a gente observa que não é só o ciclo normal. E os cientistas sabem que existe um acúmulo de CO2 na atmosfera que tem provocado o aumento da temperatura no planeta inteiro. No ano passado foi recorde de temperatura no planeta, nós observamos aí 1,5 grau acima do normal, num período pré-industrial, quer dizer, essa comparação é uma comparação que os cientistas já vêm alertando já de algum tempo, inclusive o relatório do IPCC diz que quando chegar a 1,5 grau, os eventos serão catastróficos. Nós observamos alguns eventos catastróficos no ano passado, até mesmo no Rio Grande do Sul, e esse ano também, de certa forma, mês após mês, estamos batendo recorde de temperatura no planeta. E isso não é só uma situação localizada, não é um ciclo que a gente vai dizer, isso aí vai acontecer, vai esfriar, né? Normalmente o planeta continua esquentando e essa tendência vai provocar continua provocando o aumento da intensidade dos eventos extremos, secas extremas e também, por outro lado, enchentes e chuvas extremas muito intensas. Isso vai continuar acontecendo porque a gente continua jogando CO2 na atmosfera. Não, eu queria saber, mais ou menos assim, né, o quanto que a gente realmente tem condição de medir, né, esses ciclos perante a nossa existência, a nossa base de dados, frente à dimensão que é a escala temporal do planeta, assim, né? Se, por exemplo, a beleza está aumentando, mas isso faz parte de um ciclo maior mesmo, ou não? A gente está interferindo eu sempre me pego nessa dúvida assim, né? Tipo, o planeta tem 4,6 bi de anos, né? E sei lá, se eu pegar, acho que o melhor exemplo de medição deve ter sido Londres no século XIX. Talvez ali. Então, assim, o quanto que a gente realmente, em 200 anos, 300 que seja, né, de medições, a gente é capaz realmente de medir um modelo que está aí há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Então, aí assim, quando a gente analisa o histórico do planeta, nós temos vários ciclos, inclusive com forte resfriamento, essa tendência, né, de um comportamento normal, de variabilidade de clima ao longo dos séculos e milênios, isso vai continuar. O que não dá para a gente negar é que digamos assim, o conforto que a civilização teve nesses últimos 200 anos, 150 anos, com a introdução da queima de combustíveis fósseis, e a gente tem ar-condicionado. Ar-condicionado, de certa forma, consome energia, e esse consumo de energia pode ser por térmicas, pode ser por energia, hidrelétricas ou energia solar, mas o carro, né, a maioria dos carros atualmente, carros, caminhões e ônibus, eles são por combustão, né, de combustíveis fósseis. Isso, quem é que vai deixar, né, esse conforto, né, você pode até trocar a matriz, o planeta está entendendo essa necessidade,
Mas o que nós estamos jogando ano a ano na atmosfera de CO2 é uma coisa que enfim, é nitidamente observável, que nós estamos alterando a química da atmosfera. Mas será que essa química não é normal? Não, a atmosfera é uma máquina térmica, tá? Num circuito fechado. Quando você muda a química dessa máquina térmica, é a mesma coisa quando você muda a química do combustível do seu carro. Alguma coisa vai mudar, né? Se você botar água no combustível, ele vai falhar. E o que está acontecendo é que a gente está colocando uma química que mantém os raios solares presos nas camadas inferiores da atmosfera e provocando um aquecimento maior. Quando você provoca um aquecimento maior, você provoca uma evaporação maior dos oceanos, você diminui áreas de calota polar, né? Você, de certa forma, em larga escala, modifica a circulação dos ventos. E essa combinação de eventos, né, em curto espaço de tempo, comparado com essa, como você fez a comparação dos anos, dos séculos, dos milênios, dos milhões de anos da existência do planeta, a gente vê que a gente tá mudando o comportamento num período muito curto. Tudo bem, tudo isso em função do nosso conforto, da evolução da sociedade. Isso é o preço que nós estamos pagando. Mas se a gente encarar essa realidade e tentar ver como é que nós podemos reverter esse quadro também num curto espaço de tempo, e curto espaço de tempo seria a gente falar agora em um século, né? Ou algumas dezenas de anos, mas daqui a pouco o impacto que nós já provocamos é um impacto para um século. A gente pode mudar, porque o homem transforma, né, digamos assim, o seu microsistema. A gente viveu aqui em São Paulo uma situação muito forte, muito extrema, que foi Cubatão. Cubatão, porque é uma área de produção industrial, né, petroquímica muito intensa, não tinha filtros na década de 70, na década de 80, e provocou, digamos assim, um acúmulo de precipitação, de concentração de poluentes em algumas épocas do ano, que provocava a morte das crianças, né? Nos nenéns nasciam prematuros, até teve casos de crianças que nasceram sem cérebro por causa desse ar poluído que as mães consumiram durante esse período. A Serra do Mar virou, enfim, ela foi se transformando, foi se deformando em função dessa produção química. Com a colocação de filtros, com a mudança do padrão de poluição, né, com a diminuição da poluição, tudo voltou ao normal. A Serra do Mar foi recuperada, as pessoas hoje em dia em Cubatão e no entorno respiram um ar mais limpo, né? Então, assim, é possível? Sim, é possível, mas para isso ser possível, a gente tem que reconhecer que há o problema, né? E quando a gente reconhece que essa injeção de dióxido de carbono na atmosfera num período tão curto, ele pode provocar situações que, no fundo, são catastróficas, né? A gente está falando aí de 150 mortes no Rio Grande do Sul, mas no ano passado nós tivemos um evento em São Paulo da maior chuva de todos os tempos no Brasil, em São Sebastião, que matou 60 e poucas pessoas. E alguns anos atrás, 10 anos atrás, um evento extremamente forte em Nova Friburgo, que matou 1.000 pessoas. Aí a gente fala assim, mas isso aí foi um evento extremo com digamos assim, o ser humano ocupando áreas que não deveria ser ocupado. E aí vale a reflexão. Será que não vale a pena, né, para salvar vidas, que as ações sejam tomadas para retirar essas pessoas das áreas de risco, que não acontece só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro? Eu acho que a reflexão ela permite que o ser humano tome atitudes que acabem revertendo os quadros mais críticos. Entendi. Acho que faz sentido, né, do ponto de vista de que se teoricamente a temperatura está aumentando, né, você está agitando mais, né,
a atmosfera, então tudo acaba ficando mais drástico, né? Seria esse o raciocínio, né? Exatamente, Reinaldo. Se aumenta a evaporação dos oceanos, derretimento das calotas polares, você muda a circulação da atmosfera e, de certa forma, cria situações de eventos extremos que podem provocar, digamos assim, condições de adaptação. Eu acredito muito na capacidade do ser humano de se adaptar e de se reverter. Se algumas áreas próximos oceânicas, né, áreas do litoral, nós vamos ter problemas de degradação da costa, a gente vai mudar para outras áreas. Então, digamos assim, a gente vai ter que se adaptar a essa situação que a gente criou. Então, eu não vejo outro quadro. Positivo. Realmente, você comentou uma coisa que uma coisa que está em mãos de fazer, né? Você realmente tirar as pessoas dessa zona de risco e, de repente, como a gente precisa de áreas verdes e tudo mais, talvez um trabalho de reflorestamento dessas áreas de risco, né? Que isso já seria uma solução, digamos assim, mais à mão, né? E que ajudaria bastante a resolver o problema, né? Sem dúvida, você tem assim, o fato da gente ficar velho é que a gente adquiriu algumas experiências, né? Eu tive uma experiência na vida bem bacana, que eu, como representante da meteorologia junto ao Confea, né, lá em Brasília, a gente debatia as situações, né, esse tipo de situação que a gente está conversando aqui agora. E a questão né, essas pessoas, né, elas têm suas casas colocadas em áreas de risco. Quando você fala das favelas no Rio de Janeiro e na Bahia, você vê que é crítico a situação, que realmente, quando há um evento extremo, isso vai certamente provocar uma tragédia. Então, o esforço na sociedade é realmente tentar, a gente já tem isso mapeado, tentar reverter. Olha, é uma ação social cara, né? Mas a evolução da sociedade brasileira, ela vai permitir, né? Eu acho que essa maturidade permite que a gente possa ambicionar esse tipo de transformação. Eu acho que é uma tendência natural. Estamos com mudanças climáticas em curso, só que, infelizmente, a gente vê que o ser humano só toma atitudes quando a situação ela bate na porta. Eu não tenho dúvida que aí na região vocês têm aí muitos, né, pessoas, agrônomos e pessoas que vieram do Rio Grande do Sul e que os gaúchos, eles são pessoas que realmente transformaram, né, não só o oeste da Bahia, mas o Brasil inteiro, né, principalmente no agro, que o gaúcho ele vai criar, com essas discussões políticas e olhando as mudanças climáticas a sério, ele vai induzir a sociedade a mudar o padrão das residências nas áreas de risco no Rio Grande do Sul. Ele vai mudar o padrão de engenharia de barragens de áreas de risco no Rio Grande do Sul. Eu acredito muito que o gaúcho vai aproveitar a oportunidade que tem de começar bem do zero, né, porque muita infraestrutura foi destruída, começar bem essa nova realidade, encarar as mudanças climáticas da forma como deve ser encarada. Eu queria fazer uma pergunta que eu não sei nem se eu vou saber fazer, mas vamos lá, né? Falando do ponto de vista de vegetação mesmo, né? Queria saber qual que é o papel dela em toda essa equação, se ela realmente funciona única e exclusivamente como um estoque de carbono e que o único papel que ela tem, uma vez que ela é removida, aquele carbono ele é liberado na atmosfera e aumenta a concentração, vamos dizer assim, ou se ela tem mais um papel perante a esse microclima de cada região, né? E estendendo a pergunta, se esse modelo que nós temos, assim, né, pelo menos legal, de, beleza, você vai pegar lá e vai ter deixar, né, 20% de reserva legal, se atendido realmente ele é um modelo sustentável?
Olha, quando a gente olha assim, olhando para a agricultura de uma forma, o nosso agro, o agricultor brasileiro, ele é o cara que mais preserva o meio ambiente no Brasil. Esse é um fato, né? A Embrapa e a NASA já fizeram cálculos mostrando que as áreas de preservação é até muito maior do que esses 20%, né? Isso Por quê? Porque o agricultor ele sabe que existe um ecossistema integrado e que a participação dele é importante. Então, esses 20%, né, se a gente for analisar aqui no Brasil, a gente usa para a produção de alimentos 8% da nossa área, e que a gente ainda tem potencial de usar as áreas degradadas de pastagem, né, para aumentar a nossa área de produção, a gente vê que a gente pode aumentar, né, sem provocar nenhuma alteração, zero alteração em termos de balanço de carbono na atmosfera. Então, assim, o agro em si, ele é isento de responsabilidade na atual situação. Claro, digamos assim, queimadas ilegais, isso acontece porque as pessoas estão cometendo atos ilegais, né? Então, quando você tem queimadas ilegais, você tem incêndios florestais que são, digamos assim, normais, e que acontecem por fenômenos normais. Então, a preservação, né, das áreas da Amazônia, como vem sendo dito, é importante, mas a relação entre o cultivo da área da Amazônia é o contrário. Você preserva 80% e planta em 20%. Então, se você tem uma relação boa, respeitando a lei, né, a gente vê que não há nenhuma, digamos assim, contravenção ou nenhuma, assim, alteração da atividade econômica agropecuária no ecossistema planeta Terra. Agora, quando a gente, digamos assim, muda a nossa matriz de energia, o consumo de energia, passa a usar mais energia eólica do que os combustíveis fósseis, a queima de combustíveis fósseis, jogando menos combustíveis fósseis na atmosfera, a gente vê que a gente pode avançar muito, muito, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente encarando isso como uma política pública, desculpa, uma política pública séria, uma política pública de conscientização das pessoas, nós podemos sim mudar o nosso consumo, né? Diminuindo o consumo de energia, diminuindo o consumo de água, tendo de certa forma, uma preocupação desse balanço, né? Usando mais energias renováveis, a gente vai contribuir de uma forma positiva. Aí, respondendo a sua pergunta, Reinaldo, com relação a árvores em ambiente de cidades, você cria uma situação de conforto térmico fantástico. A gente tem áreas que você... E, aliás, muitas vezes a gente não vê necessidade de ter uma rua sem uma árvore. Isso é só uma questão de mudança de padrão. Você diminui a temperatura em 2, 3 graus numa determinada área de uma cidade, tá? Quando se diminui até esse gradiente, essa elevação anormal da temperatura por causa da arborização, você diminui essa intensidade das tempestades. Olha só que coisa boa. Então você acaba transformando o microclima, né, deixando essas tempestades menos intensas. Então é um processo. Eu acredito que a gente identificou, eu estou falando, a gente, o ser humano, identificou como um conforto bom as cidades. Realmente as cidades se transformaram, realmente são mais de 50% da população mundial vive em cidades hoje em dia. E associar a cidade com conforto, mas não precisa a cidade ser totalmente desprovida de árvores e digamos assim, lagos que possam refrescar, deixar a temperatura, o ambiente mais agradável, né? Uhum. E complementando o que o Rinaldo falou, né, em relação a esse microclima, né, como que interfere ou não num clima maior, digamos assim. Quando a gente pensa em áreas desmatadas, né, que a gente desmata porque precisa, né, para a produção de alimentos, de fibras e tudo mais.
existe o fenômeno da desertificação que o pessoal fala, né? Que você tira aquela área de floresta ou de vegetação nativa, porém você não maneja o solo, você simplesmente usa aquele recurso do solo sem repor, né? Essa é uma situação. Aí vamos supor que aí vira uma pastagem degradada ou algum processo que deixe realmente aquele solo deserto, sem vida, né? E existe um processo de agricultura mais, digamos assim, mais sustentável mesmo, que é o que vem sendo praticado na maioria das áreas agrícolas aqui, né? Das regiões, que é o plantio direto. Você extrai aquela área, mas você cuida do solo, você repõe os nutrientes para que as plantas tenham condições de rebrotar e tudo mais. Pensando nesses dois cenários, existe interferência no clima se você pega uma área desertificada, né? Em comparação com essa área que foi suprimida a floresta, mas que teve um trabalho, um manejo ali nela? Sem dúvida, você quando cuida de manter o ecossistema, a gente está falando hoje em dia de deixar a floresta junto com a área de produção, né? Na Bahia tem exemplos bem bacanas sobre, né, esse tipo de manejo. Mas quando a gente pensa em larga escala, você não dá para produzir soja, milho em larga escala. Você tem realmente ter o campo aberto e usar a mecanização para fazer a produção de alimentos em larga escala. A gente não pode abrir mão, o ser humano não pode abrir mão da comida para alimentar essas gerações e as futuras gerações. E essa transformação que nós estamos provocando não é uma transformação, quando a gente fala na mudança do solo, que vai provocar a desertificação. Se você, de certa forma, trata mal o seu solo, você está se dando um tiro no pé. Você tem que tratar bem o seu solo, modificar bem o seu solo, adubar, tratar, usar todas as técnicas possíveis para manter esse solo. Quando a gente fala, e a ciência fala em desertificação, coisa que já está acontecendo em algumas áreas do Nordeste, né, não é por causa desse tipo de prática agrícola, né, ou nem a má prática, mas por causa do aquecimento global que muda a circulação atmosférica em larga escala, que de certa forma propicia que algumas áreas do planeta vão se desertificar. E uma das áreas é o Nordeste brasileiro. Então, não é pela prática, mau uso do solo, que isso vai acontecer. É por causa de todo toda essa injeção de dióxido de carbono na atmosfera que provoca essa alteração. E isso, de certa forma, acentua, uma das causas é acentuar desertificação em algumas áreas. E o Nordeste brasileiro, nos relatórios de IPCC, tem sido alvo de muito estudo para mostrar que é uma área que preocupa, né? E aí essa preocupação, né, uma preocupação, eu acho que tem que ser uma preocupação de adaptação, plantar alimentos que suportem um clima mais intenso, né, de calor mais intenso, períodos de seca mais prolongados. Então, essa adaptação vai acabar acontecendo, né? E, de certa forma, alimentos que deixam de ser produzidos no Nordeste serão produzidos em outras áreas do Brasil, e o Nordeste tem que produzir outro tipo de riqueza, como, por exemplo, energia, vento, sol, o coco, né? o café, culturas que se adaptam bem a essas situações de extremo climático. Então, assim, eu acho que essa tendência é uma tendência de adaptação que vai acontecer naturalmente, porque, mal ou bem, o produtor brasileiro ele está em contato direto com a Embrapa, com as secretarias de agricultura. Esse conhecimento tem passado de geração para geração, e além da manejo de solo, mecanização, sementes, melhoramento genético, enfim, o manejo da terra de certa forma, tendo uma política pensando para frente, né?
Isso vai acabar fazendo com que o Nordeste se adapte a essa situação. Então, assim, só respondendo de uma maneira assim, fria a sua pergunta, Josi, a prática, mesmo que seja ruim, a desertificação ela vai continuar acontecendo por causa da situação assim, global. Ou seja, Que é muito mais relacionado realmente ao que a gente está jogando no ar do que ao que a gente está fazendo na terra, né? É claro que nem como você comentou, tem que cuidar, lógico, né? Porque é bobagem você não cuidar daquilo que te traz, né, o sustento, mas o fato é que as mudanças, os efeitos das mudanças é muito mais do que está acontecendo no ar, né? Do que na terra. É bom esclarecer muito isso porque a gente pega muitos textos, né, Carlos, que linka o agronegócio diretamente ao processo de desertificação, por exemplo, né? Então é muito legal a gente poder ter esse esclarecimento, né, para quem está ouvindo aqui, que a maioria é o público agro que já sabe disso, mas que tenham argumentos para conversar e para ajudar na educação de quem não tem essa oportunidade de entender esse processo, né? Eu até queria estender um pouco desse comentário ali de por que você que tem acesso aí a várias áreas aí, principalmente de mídia, governo e etc, né? Por que é tão correlacionado isso com a gente, né, ou com o agro, né? E se você acha que o agro, no final do dia, é porque ele se comunica mal, por que se tem isso se ele não é o principal fator, né, dos acontecimentos? Eu acho que o agro se comunica mal, né? Isso eu não tenho dúvida. Eu sou agricultor, tá? Eu tenho áreas de produção, sou agricultor, sou pecuarista e, ao mesmo tempo, sou uma pessoa que um cientista da área, né? Durante 35 anos, eu trabalhei, digamos assim, numa empresa de meteorologia que ajudou, de certa forma, a construir a credibilidade da meteorologia no Brasil por causa da seriedade do grupo, né, de pessoas que trabalhavam nessa construção. Mas, assim, o fato eu não diria pessoas mal intencionadas, mas o conhecimento mal difundido faz com que as pessoas acreditem, não, o agro está destruindo, o agro é mal, até perguntas no Enem falando... Aí entra os absurdos dos absurdos, né? Então, acho que essa comunicação, né? Acho que o papel que vocês fazem, né, no podcast, né, trazendo esse tipo de esclarecimento, faz com que aconteça a transformação, né? E essa transformação pode fazer com que as pessoas realmente, o agricultor saia das cordas, né? Porque ele não é vilão, ele é um produtor de alimentos. E cada vez mais o planeta, olha só a responsabilidade do Brasil nesse aspecto. Muito da comida, a gente produz o dobro da comida que nós consumimos. O resto vai para fora, a gente exporta essa quantidade de alimentos e a tendência é a gente duplicar isso em poucos anos, né? E quem sabe usando novas técnicas a gente possa aumentar essa produção. Então o Brasil realmente é o celeiro do mundo. E, cara, daqui a pouco o pessoal está botando dinheiro aqui. Eles estão. A França, que está fazendo. Assim, botando os tratores em Paris, né? Nos apoiem para poder alimentar o povo da França. Porque se não for o Brasil, o povo da França nos próximos anos vai morrer de fome. Então, essa é a grande realidade. Não adianta eles enxugarem gelo lá com. Tentando, eles preservam 4%. A gente aqui, por lei, no mínimo 20%. Então, assim, é uma distância gigantesca. Só que os produtores lá, em função de toda a transformação que já aconteceu no planeta, vão sofrer também essa baixa produtividade. Então, sim, nós temos um papel importante e acho que a gente, em pouco tempo, vai ser reconhecido e valorizado, né? Então, vamos deixar de ser vilão para ser realmente protagonista dessa transformação global. Falando em transformação global, assim, vamos imaginar o planeta ali, né? A gente tem a zona equatorial, tropical e subtropical, né? E até chegar nos polos, é isso, né? Se eu tiver, né? A tendência é ir alargando a partir do equatorial ou ele ir diminuindo
Entendeu? Tipo assim, as zonas, né, de climáticas, assim, mediante a mudança, é mais de alargamento e empurrar mesmo o polo ou não, de voltar ao polo? Qual que seria a lógica? Não, acho que a tendência mesmo são os polos, digamos assim, diminuírem, né? A área de gelo diminuir, né? Alguma coisa vai favorecer algumas culturas, né? Em algumas partes do mundo. A gente vê isso já acontecendo, mas isso é muito... Essa sensibilidade, né? Esses extremos não alimentam no planeta. O que alimenta o planeta realmente são áreas como o Brasil, muito grande, a área subsaariana na África, que vai, no fundo, alimentar o planeta nos próximos séculos. Essa é a grande verdade. E essa valorização dessa área subtropical, né, vai contribuir para a produção de alimentos, mas é claro, com adaptações, né, imaginando que a soja vai ser uma soja mais resistente à seca, mais resistente ao calor, e assim o milho, o algodão, assim vai. Uhum. E essa questão de irrigação, vamos dizer assim, né? Que a gente vê, por exemplo, lá Israel pegando no deserto e irrigando. Acho que o Nordeste ele é um potencial, né, de irrigação ali, etc. Essas áreas aí que podem estar indo por processo de desertificação. O quanto que, eu sempre fico me perguntando assim, o quanto que muda isso também em termos de, não de clima, mas de, como que eu posso explicar? Da estrutura como um todo, né? Porque bem ou mal você tá indo lá, pegando água que tá lá num lugar, tirando e jogando, e você tá meio que mexendo naquilo, né? Então, Reinaldo, a gente precisa analisar da onde é que a gente está tirando a água, né? E usar essa água com racionalidade. Se você, por exemplo, tem áreas do Rio Grande do Norte, por exemplo, o estado do Nordeste, você tinha você furava um poço na região de Mossoró, você tinha água a poucos metros da superfície. Agora você tem que descer até 500 metros para conseguir água, porque você explorou muito a produção de melão na região. E isso acabou, de certa forma, estressando. Aí você tem que migrar para outras áreas. Então, houve um mau estudo do recurso hídrico, né, subterrâneo nessa região. Porém, tem outras regiões, né, que você tem aquíferos, como o oeste da Bahia, que tem água suficiente para... E essa água se recompõe de uma forma natural. Os estudos mostram que não há, digamos assim, risco hídrico na exploração da irrigação numa área como o oeste da Bahia, por exemplo. Mas assim, tem áreas críticas e áreas... Então, nesse ponto, a legislação ambiental ela tem que tomar cuidado para a gente não estressar ambientes sensíveis, né, explorando a água de uma área que não deveria ter sido explorada, mas que hoje em dia a gente tem conhecimento suficiente para poder indicar se não é possível ou não é possível. O que não dá, assim, se a gente for pensar em taxação de água para o agro, aí a gente está também dando um tiro no pé, porque, cara, a gente precisa de alimento, né? Para produzir alimento, para manter a inflação baixa, para manter a população bem alimentada e trazer riquezas, né, para o país, né, vendendo alimentos para fora. Não dá para a gente pensar tem que ser tudo muito racional. Você considera assim que desde que seguidas as nossas regras são boas? São boas. A legislação é boa. É claro que, da mesma forma como tem assim, ações nas cidades que são ilegais, também tem ações no campo que são ilegais. E acho que isso tem que ser combatido da mesma forma como na cidade, no campo, uma ação ilegal tem que ser combatida. Agora, a legislação nossa é uma legislação muito boa. Eu acho que também não pode encarar... Aí eu acho que isso faz parte daquela comunicação melhor do agro que você levantou bem, Reinaldo. A gente tem que se comunicar melhor, tem que, para não criar, para o Congresso não criar leis que acabem, digamos assim, engessando a atividade agropecuária no Brasil. Perfeito. Carlos, você comentou que é pecuarista, né? Daí a gente entra para aquela outra questão que fala sobre os gases emitidos, né, pela boiada e tudo mais. O que você, sob a ótica, então,
de meteorologista, né, poderia dizer para a gente sobre essa questão, que realmente é o impacto mesmo, é confirmado isso, comprovado cientificamente, ou é muito mais também barulho do que fato? Não, assim, a ciência mostra que existe, né? E nós gostamos de carne. Eu digo nós, a sociedade. Então, nós precisamos de proteína, né? Até que ponto a gente vai deixar de consumir carne para, de certa forma, controlar isso? Existem outras formas de controle da poluição ou do que simplesmente você limitar a produção de alimentos. Eu acho que esse tipo de visão é um pouco distorcida. Eu venho trabalhando nisso, por exemplo, usando a floresta e a pecuária de uma forma integrada, né? Esse plano é um plano que eu sou um pecuarista novo, né, dentro da área, mas eu tenho uma preocupação grande com relação a isso. Eu estou estudando a combinação entre não a pecuária, floresta e lavoura, porque aí o ecossistema fica mais complicado. Mas quando você trabalha com produção de árvores e produção da pecuária, você cria uma situação de balanço. Então mas isso assim é uma coisa que eu gostaria muito de publicar no futuro, de uma maneira prática, né? Olha, é possível ganhar dinheiro com pecuária tendo com carbono zero, né? Eu ainda não consegui digamos assim, colocar na prática esse tipo de visão. Mas, cara, eu adoro carne. E as pessoas gostam de carne e vão continuar consumindo proteína. Nesse ponto, como pecuarista, por isso que eu acho que a evolução da sociedade vai fazer com que a gente se transforme, sim. Mas não assim tão de repente, né? Agora todo mundo virar vegetariano. Eu acho que você colocou bem, assim, né? É agir no ponto certo, né? Ali a gente está falando de um segmento que é produção de alimento. Então, quanto mais você puder não tocar ali, não que não deva, não é isso, que não deve ser olhado e etc, né? Mas quanto menos você puder tocar ali, porque o papel daquilo é realmente a produção de alimentos, né? E você tem outros setores ali que às vezes não estão ligados a isso, estão ligados a um bem-estar, por exemplo, né? Ali talvez valeria, né, um olhar um pouco mais intenso, porque em tese aquilo ali não é primordial, básico para a vida, entende? Acho que foi bem comentado assim, que tem muito local para mexer. E se eu não me engano, eu estava lendo esses dias ali das emissões dos gases como um todo no planeta Terra, a agricultura é responsável por 11%. Né? Não é o maior, muito pelo contrário. E ela ainda tem um papel dúbio, né? Por isso que eu fiz a pergunta lá atrás da vegetação, se era só uma questão de balanço, né, de emissão e de sequestro, né, e não apenas da vegetação em si, mas porque a gente já tem constatado assim biomas, como por exemplo o cerrado, que através de boas práticas você consegue fazer um aporte de carbono no solo que ele é maior do que é o cerrado original, sabe? Então tem muito lugar para mexer. Acho que às vezes o pessoal está mexendo no negócio errado, né? É a questão da comunicação. Exatamente. Até a questão do próprio consumo, né? O quanto que a gente vê que é o aumento de consumo de supérfluos, né? Que dá para a gente mexer através de educação também para ter uma consciência. Né? Será que a gente precisa de tantas coisas, né? Tantos objetos, que isso também, o processo de fabricação emite mais, né? Gás. Então, são muitas variáveis para você mexer antes de mexer na comida, né? Não, e assim, quando você vê os grandes números, a gente fica assim meio surpreso. Primeiro, as áreas de produção de petróleo no mundo, de exploração de petróleo, estão aumentando. No mundo todo, Brasil, estão descobrindo. Quando se vê assim, poxa, mas a gente não tem que ir para energias renováveis, né? A gente não deveria investir em eólica, solar, biocombustível, enfim, outro tipo de matriz, e a gente continua descobrindo e investindo na exploração de novos campos de exploração de petróleo. Mas é porque as empresas bilionárias do petróleo no planeta, elas não vão parar, né,
de repente, com as suas explorações, os valores da Bolsa de Valores e tal. Então, assim, a não ser que haja uma, de certa forma, conscientização coletiva da sociedade global de que, olha, a gente tem, digamos assim, áreas de exploração de petróleo suficientes para gerar as nossas o necessário para a produção de mesa, de cadeira, não só para jogar combustível na atmosfera, mas para os polímeros, né? Para a produção de polímeros. Já é o suficiente. Aí você entra na questão, mas aí a gente vai ter que diminuir o nosso consumo. Que você falou muito bem, José. Aí diminuir. A gente precisa de 50 camisas, a gente precisa de 5 pares de tênis. Aí a sociedade diminuindo essa produção não vai ter necessidade de se explorar mais. E aí a tendência dessas grandes indústrias mudarem o foco, como estão mudando, né? A Petrobras mesmo investe muito em energias renováveis, mas continua explorando novos campos e estudando novos campos de exploração de petróleo. Será que precisa? Essa é a grande questão, né? Para o acionista da Petrobras, provavelmente sim. Esse balanço, né? Vai ser um balanço que a gente vai, como sociedade, a gente vai ter que tomar decisões no futuro, mas eu duvido que isso aconteça em curto prazo. No curto prazo a gente vai continuar com os mesmos hábitos e talvez as crianças, né, tendo um processo de educação, acabem se conscientizando e mesmo participando dessa transformação. Mas eu sou um pouco cético com relação a essa mudança rápida de comportamento. Não é uma equação simples, né? E eu também fico pensando, às vezes, assim, que a partir do momento que você começa, vamos dizer assim, você começa a mudar um pouco a matriz energética, vamos dizer, né? E aí você começa a ter a demanda cai sobre aquilo e, teoricamente, a oferta aumenta e os preços começam a cair, às vezes aquilo começa a ser acessível para outras pessoas que hoje não têm como acessar aquilo e aí retorna a demanda. Entende? Então imagina só, países mais pobres assim que não têm acesso sei lá, ao petróleo, um exemplo. E a partir do momento que você para de usar e ele começa a sobrar, isso barateia e esses caras começam a usar. E esses caras também querem subir no padrão de vida e nada mais justo do que isso, né? Então, assim, eu acho que a própria desigualdade que existe no mundo, assim, ela acaba, de alguma maneira, ela acaba estendendo, vamos dizer assim, essa curva de uso, né, do petróleo, por exemplo, né? A gente está, assim, até uma observação muito bem feita, Rinaldo. A gente vê, assim, por exemplo, na Escandinávia, em alguns países você já tem mais 80%, acho que na Dinamarca, Suécia, 80% dos carros já são elétricos, né? Então você tem uma mudança, mas são países ricos, né, que se preocuparam com a questão ambiental, são países com uma população pequena, né, que permite que a distribuição de riqueza aconteça de uma forma bem bacana, né? Mas que é muito diferente de uma situação de áreas de pobres do Brasil ou da África. Então, essa nossa realidade mundial fará com que a gente continue consumindo muito petróleo e para poder melhorar a qualidade de vida da população e até, de certa forma, salvar vidas, né? Porque muitas vezes você tem que ter transporte de alimento usando caminhões com combustíveis fósseis. Essa mudança não vai acontecer de uma forma uniforme no planeta inteiro de uma vez só. Por isso que eu acredito muito que essa transformação vai acontecer num período de um século. É muito. A gente tem que ajudar, né, e ter a paciência de realmente entender que muitas coisas a gente não vai ver acontecer, né, mas que tem que ter aquele ânimo, aquela positividade de estar sempre educando e tentando mudar sempre para melhor, né? Carlos, a gente está caminhando para quase 1 hora já de podcast, mas tem alguns pontos que eu queria ainda conversar, aproveitar, né, a sua presença aqui.
Eu vou elencar todos eles e a gente vai, só para a gente não perder de vista, que eu queria ainda conversar com você sobre a diferença de Laninha e El Niño, né? Falar sobre o mercado de carbono, o que você tem visto em relação a isso, e inovações no campo da previsão climática, né? Aqui no campo a gente tem visto muitos sensores chegando, muitos softwares, muitas coisas, e aí eu queria ver também em relação à sua opinião sobre isso, né? Você tem uma startup e seria interessante também você compartilhar com a gente o que você tem visto de inovação nessa área. Então, dentro desses pontos, assim, o que você gostaria de começar? Vamos lá, vamos começar lá pelo Laninha, né? A gente tem observado aí até começamos a nossa conversa com a chuva lá no Rio Grande do Sul, que boa parte é provocada pelo El Niño, que é o aquecimento das águas equatoriais do Pacífico, e o Laninha é o contrário, o resfriamento das águas equatoriais do Pacífico. A correlação entre, digamos assim, o clima, né, no Brasil, né, o impacto de quando esse fenômeno acontece, o Laninha, é exatamente o contrário. Você diminui a chuva no sul do país, né, e de certa forma aumenta a chuva no Nordeste e Norte. No Nordeste, esse ano nós não tivemos, mesmo com o El Niño, nenhuma situação crítica de falta de chuva, porque o Oceano Atlântico estava muito aquecido, né? Na verdade, todos os oceanos do planeta estavam muito aquecidos. Isso acabou provocando aí uma injeção de umidade dentro do Nordeste brasileiro e acabou contribuindo para um bom regime de chuva, né? E esse bom regime de chuva deve continuar nos próximos meses. Mas o Laninha, ele provoca um aumento da chuva no Nordeste. Então, será que nós podemos observar nos próximos meses, né, talvez situações de alagamentos no Nordeste, em algumas áreas, por causa de chuvas intensas? Eu acho que esse é um cuidado que as pessoas devem ter, né, com relação a esse impacto do Laninha no clima do Nordeste brasileiro. Aí vamos extrapolando também para o norte, da região norte do Brasil, né? O Nordeste brasileiro e o norte da região norte. Com relação ao centro-sul do Brasil, né, e a região sul, a grande preocupação é a seca. Então, nós provavelmente vamos ter aí uma diminuição do volume de chuva nos próximos meses, né, entrando no período de Laninha, e na entrada da próxima estação chuvosa na região sul do Brasil, nós temos aí até um atraso da chuva e, consequentemente, um impacto na produção de alimentos, porque esse manejo, né, fará com que o agricultor do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina e até mesmo do Mato Grosso do Sul tem que esperar um pouco mais para plantar. Então, olha só como assim, esse é um conhecimento climático que já, de certa forma, as cooperativas já têm acesso, os agricultores, mal bem aí com acesso à internet, já têm isso na mão. Mas é uma preocupação, porque nós aqui do Nordeste vamos ter que ter uma preocupação forte com relação à chuva mais intensa, né? E a chuva mais intensa pode ser alguns alagamentos em áreas, mas não tão sério como a gente observou no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí com relação, acho que de certa forma fez um balanço e até algumas previsões aí para o futuro aí do Brasil e o impacto no nosso agronegócio. Mercado de carbono, eu acredito muito que esse mercado vai ser um mercado que vai ser uma nova moeda, né? E que o agricultor vai usar essa moeda a seu favor, recebendo, digamos assim, dinheiro, alguma forma de transitar capital, troca por fertilizante, por defensivo, alguma coisa, algum balanço que ele possa usar, algum crédito que ele possa usar quando ele contribui e ele consiga medir, né? Então, o desafio é mensurar o carbono e criar esse mercado que já existe e tende a amadurecer nos próximos anos. Então, da mesma forma como a criptomoeda
amadureceu, eu acredito que o mercado de carbono deve amadurecer, isso vai fazer parte desse nosso ecossistema no futuro. E aí entra a questão que você perguntou também, que é a questão da inovação. Como é que a nossa agricultura vai se adaptar a esses novos tempos de inteligência artificial, de tecnologia, né, cada vez mais presentes nesse dia a dia, aumentando a nossa produtividade. Então, assim, a minha startup, né, o Climate Change Channel, é uma TV por assinatura que não viu mais necessidade da gente ter informações sobre previsão do tempo, porque a previsão do tempo, a técnica está evoluindo tão rapidamente que você hoje em dia tem acesso a essa previsão do tempo nos celulares, e as inteligências artificiais já estão usando formas de melhorar a previsão do tempo pontual quando você usa a inteligência artificial e o histórico e o conhecimento da física da atmosfera para fazer previsões. Então, a previsão do tempo ela tende a ser cada vez mais assertiva, né? E na mão das pessoas. Só que, quando você planta, né, uma cultura por ciclo curto ou de ciclo mais longo, você precisa saber como é que vai ser o clima, né? Os próximos meses, os próximos anos, e como é que isso vai impactar na sua atividade e no mercado, né? Então, assim, a inovação, ela está na previsão de clima. E como é que você, como agricultor, vai poder usar o seu conhecimento do clima nas áreas produtoras, por exemplo, de algodão no Brasil e no mundo, né, que são áreas gigantes, para tomar decisão local e também tomar decisão mercadológica. Se realmente tiver um aumento de condições assim, favoráveis para a produção de algodão no mundo, talvez fosse melhor reduzir, porque o preço vai cair. Então, essa informação ela vai fazer parte do dia a dia do produtor. Aí estou falando do algodão, mas pode ser para cacau, soja, milho, qualquer grande commodities ou não, né? Então, assim, a inovação na área de meio ambiente, os sensores vão fazer parte desse dia a dia. Eu, como produtor, estou começando a colocar sensores de NPK, de nitrogênio, potássio, fósforo no solo, mas eu coloco sensores, mas ainda não tem conectividade. Mas assim que eu tiver a conectividade, eu vou ter em tempo real, não só fazendo, digamos assim, análise de solo, mas eu vou fazer uma análise de solo em tempo real da capacidade de produção de NPK para minhas culturas. Então, assim, usando isso está acontecendo, né? Não está acontecendo no mundo todo. E isso vai aumentar a nossa capacidade de produzir mais, porque você vai poder fazer a correção, né, através de fertilização na hora, né, quando a cultura está precisando. Então, essas evoluções farão com que nós produzimos cada vez mais, aumentamos essa produtividade e essa, digamos assim, evolução vai acontecer de uma maneira muito natural, porque a gente vê velocidade, satélite, eu tenho o Elon Musk na minha fazenda, mas tem fibra ótica aqui passando na rodovia, você tem satélites mostrando com o tempo real, né? Você tem muita tecnologia na mão hoje em dia para usar para atividade produtiva. E fora as outras tecnologias que você vê surgindo aí, como máquinas que colocam, né, o herbicida no matinho, né, em tempo real, só aquela quantidade necessária, porque ele identificou através da imagem que aquilo lá é o mato, não é a cultura que você está trabalhando. Isso é fantástico, né? Só que está muito caro ainda, né? Daqui a pouco isso vai baratear, isso vai fazer parte do nosso dia a dia. É isso, assim, eu vejo com muito bons olhos o conhecimento que já existe sendo colocado na mão do produtor, como essa questão do Laninha,
a evolução do mercado de carbono como uma possibilidade de ganho a mais do produtor e também a evolução tecnológica como um instrumento de alavancagem do agro brasileiro. Vai no global, hein? Show de bola. E me diga uma coisa, no Ministério da Agricultura, né, quando você atuou lá, você fazia parte de algum comitê científico? Como é que foi a sua atuação? Só por curiosidade mesmo. Eu era meteorologista, né? Era meteorologista, fazia previsão do tempo para os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E assim, claro, a gente está falando aí da década de 80, o mundo analógico, né? O mundo ainda muito... A forma como nós analisávamos cartas meteorológicas eram cartas que tinha um técnico que plotava. Ele botava os dados, ele demorava 2 horas para botar os dados meteorológicos da América do Sul para o meteorologista fazer as análises, tanto de superfície quanto de altitude. Hoje em dia, os computadores fazem isso, né? Não só para o momento, mas para 15 dias. Então, é até, digamos assim, mas a minha função era a previsão do tempo. Então, eu acompanhei essa evolução tecnológica na área de previsão do tempo e fico assim fascinado, né, como meteorologista, né, desse período, né, sendo uma área analógica e participando dessa transformação, de ver assim como os meus colegas meteorologistas têm um papel importante hoje em dia dentro da sociedade brasileira. Imagina, e isso eu estou falando porque eu acompanhei de longe, né, nesse momento, a discussão do que ia acontecer no Rio Grande do Sul. Então, assim, a agonia do meteorologista, fazendo análise, vendo os modelos, saber que aquilo lá era uma situação catastrófica. E é claro, fazendo alertas para a Defesa Civil, fazendo alertas para os órgãos do Estado, mas, cara, a gente não pode fazer nada. A gente vendo o grande volume de precipitação chegando de uma forma contínua todos os dias, que aquele acúmulo de chuva ia provocar um desastre, como realmente aconteceu. Sei lá, é uma coisa meio um pouco angustiante, né? É como um médico ver que não pode salvar aquele paciente naquele momento, mesmo tendo todos os recursos disponíveis. Mas é isso aí, acho que é uma evolução, acho que, como eu falei, o gaúcho vai aproveitar essa oportunidade de criar formas de resiliência a mudanças climáticas. Eu acho que eles vão poder até ser exemplos para o Brasil. Perfeito. Então, só pontuando, né, você diria que foi uma tragédia anunciada, então, né, na sua fala, porque assim, a gente como sociedade nem imaginava, né, mas então vocês já vinham anunciando as autoridades e tudo mais, sem muito efeito, né? Não, assim, sem efeito por causa digamos assim, da intensidade do sistema, né, porque mesmo por exemplo, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul estava ciente, se posicionou. Por exemplo, na sexta-feira, nesse fim de semana e hoje, o volume de chuva está intenso, mandando bala. E o nível dos rios continua subindo. Na sexta-feira, os meteorologistas já estavam sabendo, já todo mundo alertado, as autoridades alertadas, e tentando fazer com que as pessoas saíssem das suas casas de novo. Né? A pessoa tentando reconstruir e recebendo a orientação de sair. Mas o objetivo nesse momento é salvar vidas, não há outro objetivo. Porque a água vai voltar a tomar conta do espaço onde ela sempre tomou conta. Né? De certa forma, como a sua avó falou, Josi, esse ciclo é um ciclo normal, né? E muitas vezes essas construções aconteceram em áreas que eram suscetíveis de alagamento mesmo, né? E só que agora o volume foi excepcional. Então aí houve, de certa forma, uma tragédia anunciada, mas excepcional. Certo. Muito bem, né? Acho que a gente abordou bem, né, o assunto de uma forma geral.
Ficou algum ponto que você acha que você, Emerson, ficou com alguma dúvida aí? Aproveitando o apoio aqui, né? E então a gente vai partir, Carlos, fazer uma brincadeira com você, que se chama Sequência Espinhosa, né? Que eu até comentei, que a gente elencou os principais temas polêmicos que rodam na mídia, aí, principalmente em relação ao agro. E a gente pede que o convidado fale uma palavra, ou se quiser pular, fala, não, isso aí pula. Ou se quiser explicar brevemente, também fica à vontade, tá bom? Você topa participar com a gente? Claro, fica à vontade. Muita coisa que a gente já conversou aqui durante o episódio, né? Mas vamos lá. Começando com o desmatamento. Evitável. Terra indígena. Desnecessária. Reforma agrária. É desejável. MST. Desnecessário. Fazendas verticais. Olha, acho isso fantástico para os grandes centros urbanos. Muito, muito, muito bom. É uma inovação tecnológica que eu acho que vai pegar. Inteligência artificial. Puxa vida, é uma realidade que a gente está só começando a aprender a usar. Então, é transformador para a sociedade como um todo. Mudanças climáticas. Uma realidade. Pressão internacional. Normal. Mas como hoje o mundo vai precisar ser alimentado, né? Eu acho que nesse ponto nós estamos com a faca e o queijo na mão. Deixa eles pressionarem, porque eles vão comprar nossa comida mesmo. Pesquisa brasileira. Puxa vida, tem que ser homenageada pelo trabalho que vem sendo feito com pouco recurso. Políticas para o agro. É construção. Acho que é uma construção que tá acontecendo dentro do Congresso e eu acho que, de certa forma, o setor está amadurecendo. E agro do Brasil em relação ao mundo. A grande produtor de alimentos, assim, eu sou... Tanto é que eu estou indo assim, em direção ao agro, né? Eu comecei minha atividade como agricultor há pouco tempo, né? Há 3 anos, como pecuarista há 1 ano. E sou apaixonado por essa nova atividade na minha vida. E acredito, por que isso, né? Porque eu acredito que realmente o Brasil vai ser o grande produtor de alimentos do planeta. Perfeito. E fica o convite para daqui a uns anos você voltar para contar para a gente como é que está a sua atividade, né, no agro. Falar sobre a produtividade, o manejo. Vai ser um prazer muito grande. Essa experiência é interessante. Muito bom. Carlos, eu só tenho a agradecer, né, a sua disponibilidade, parabenizar pelo seu trabalho, sua carreira e... Fica o convite aí outras vezes para participar. Eu acho que quando tiver outro evento assim, a gente vai ficar sempre tentado a mandar o convite para você comentar aqui com a gente. E deixa o espaço final para você deixar aí uma palavra, ou se quiser convidar o pessoal para conhecer alguma rede, o seu trabalho, fica à vontade. Josi, Reinaldo, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo e pela oportunidade da gente, de certa forma, externalizar nossas ideias com relação as ciências ambientais, né? E faço convite para quem puder, tiver TV por assinatura, assistir ao Climate Change Channel. Ele está em todas as operações de TV por assinatura, né? Sky, Claro, Vivo, enfim, todas as grandes, pequenas operadoras, para nos ajudar tendo audiência, da gente, de certa forma, contribuir com conhecimento, né? Com a propagação de conhecimento na área de mudanças climáticas. Acho que esse é um agradecimento que eu faço por esse espaço. Perfeito. Fica aí a dica, pessoal. Vamos lá procurar saber, conhecer esse canal. Nós mesmos aqui também vamos acompanhar a partir de agora. Muito obrigada mais uma vez. E você já sabe, será que ficou algum assunto aqui que a gente não falou, que você gostaria de ter abordado? Então deixa aí seu comentário no vídeo. Se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br.
Muito obrigada pela sua audiência até aqui. Siga a gente nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!